Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Glauci. Nós vamos trabalhar juntos durante esse período da pandemia com o ciclo 4, que são os 8º e 9º anos. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam em casa. E a partir de agora nós vamos retomar os nossos momentos de aprendizagem. Para nós começarmos, nós vamos falar um pouquinho do texto e do contexto e do sentido que as palavras adquirem a partir do momento em que essas palavras elas são trocadas de lugar. O texto, vocês já sabem o que é, qualquer materialização da língua, qualquer charge, qualquer bula, qualquer elemento que vocês têm, às vezes uma mensagem no WhatsApp, é algo que é um texto e que acontece em um determinado ambiente, em um determinado momento, em um determinado lugar, e a isso nós chamamos de contexto. Esses textos, eles vão ser observados à medida que as nossas aulas forem acontecendo. As aulas de português, elas vão ser aulas em que vocês vão ter presença muito constante dos textos, e os nossos objetivos com essa aula são fazer vocês conseguirem identificar os diferentes sentidos que as palavras adquirem em diferentes contextos. Como eu já falei para vocês, o contexto é o ambiente, é o momento, é o lugar onde uma determinada palavra é dita, onde uma frase é pronunciada e assim por diante. Além disso, nós vamos também refletir sobre aspectos sociais e verbais do gênero discursivo charge, que é o que nós vamos ver nessas aulas de hoje e em outras aulas seguidas. Nós também vamos tentar perceber a função social e os aspectos e os propósitos comunicativos desse gênero. Para que uma charge serve? O que acontece quando nós lemos uma charge em sociedade? O que nós, enquanto leitores, percebemos e o que nós vamos aprender, compreender e refletir a partir dali? E, por último, nós vamos também tentar compreender os efeitos de sentido da relação entre os elementos, que são elementos constitutivos da charge, que são a linguagem verbal e a linguagem não verbal que vão aparecer. Só aparecem nesses gêneros? Não, aparecem outros, mas nós vamos falar deles à medida que as nossas aulas elas forem acontecendo. Para nós começarmos, antes de nós partirmos exatamente para o texto, nós vamos pensar um pouquinho o que é uma charge. Alguns de vocês já devem ter lido, os alunos de 8º e 9º ano, provavelmente eles já leram, porque eles estão há muito tempo na escola. Os livros didáticos, em geral, eles trazem esse tipo de texto para que nós leiamos e para que nós pensemos a respeito do sentido dele. Uma outra perguntinha é: onde é que esses textos eles vão aparecer? Será que eles aparecem na internet? Será que eles aparecem nas redes sociais de vocês, no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp de vocês? Isso é muito importante que vocês pensem, porque todo texto ele tem um propósito por trás dele. Então, quando nós pensamos a respeito do que nós estamos lendo, nós temos que pensar também o que aquele texto está tentando transmitir para mim. Além disso, qual é o conteúdo que vai aparecer em uma charge? Os textos eles trazem conteúdos diversos. Então, em uma charge, em uma crônica, em um recadinho que alguém mandou para você, em uma mensagem que alguém te manda, sempre tem um determinado conteúdo, e nós vamos pensar quais são os conteúdos que normalmente vão aparecer em uma charge. Quem produz uma charge? Quando nós escrevemos no WhatsApp, por exemplo, nós somos os produtores daquele texto. E quando nós escrevemos, nós temos uma intenção discursiva por trás daquilo que nós estamos produzindo. E nós temos que pensar sempre nisso. Todas as vezes que eu estiver lendo, todas as vezes que eu estiver observando um texto, eu tenho que estar pensando qual foi a intenção de quem produziu esse texto. Para depois dessa aula, que nós aprendermos o que é uma charge, nós temos uma tarefa para vocês, que vai ser vocês postarem no blog ou nos grupos de WhatsApp que vocês têm com a escola, ou mandar para o professor,
a pesquisa que você vai fazer de uma charge que trate de um tema atual, você vai entender durante a aula o que é um tema atual, você vai compartilhar e você vai comentar por que você gostou daquela charge. O que tem nela que chamou a sua atenção, ou o que fez você gostar daquele texto ali e decidir compartilhar com alguém, ok? Bom, a nossa leitura de hoje é a respeito dessa charge que vocês estão observando aí. Nós temos, e é muito importante nós observarmos isso, certo? Nós temos aí a imagem de um garoto sentadinho no chão, com o celular na mão, e ele diz uma única fala. Ele tem uma única fala que é: antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. Essa charge é do Luiz Fernando Caso, que é um chargista bastante conhecido. Ele tem um perfil no Instagram e vocês podem procurar por ele também, porque ele sempre vai estar disposto a comentar com vocês os textos que ele posta. Essa charge, ela foi produzida em um determinado contexto, e nós temos que pensar que todo texto, além de ele ter esse momento em que ele é produzido, ele também tem um ambiente, ele tem uma situação histórica naquele momento em que o texto é produzido. Se nós lermos, por exemplo, grandes romances de décadas atrás, nós vamos ver que esses grandes romances, eles refletiam o que estava acontecendo naquele momento. E aí alguns deles, por exemplo, criticam situações sociais que eram situações daquela época. A mesma coisa acontece quando nós pensamos nos textos que são produzidos hoje. Então, nós temos que sempre ter isso em mente. Quem é o autor desse texto? Aonde que ele vive? O que ele pensa? Qual é o posicionamento, por exemplo, político ou ideológico dele quando ele vai apresentar um determinado texto para o leitor? Porque quando alguém escreve, quando alguém produz, quando alguém pinta, quando alguém faz um poema, quando alguém compõe uma música, esse alguém, ele é um autor e ele tem um público em mente que ele está pensando. As pessoas que vão ler esse texto são essas pessoas aqui. Então, pensando nessas coisas, esse autor ele também tem uma intenção. Qual é a intenção desse autor? O que ele quis transmitir quando ele produziu aquele texto? Quais são as informações que esse autor utiliza para que ele possa produzir? Por exemplo, quando um jornalista vai escrever uma matéria para um jornal, ele procura informações que são informações oficiais. Nos tempos em que nós estamos vivendo, vocês devem ter visto muitas reportagens, vocês devem também ter assistido algumas matérias, vocês devem ter recebido meme nos grupos de WhatsApp de vocês, e todas as vezes essas pessoas que produzem esses textos, elas têm informações para que elas possam produzir aquilo ali. E é sempre importante nós pensarmos nesses elementos, porque mais na frente nós vamos avaliar um outro texto que tem relação com o nosso estado, por exemplo. Então, um produtor de texto, ele sempre tem informações, e essas informações, elas podem ser, às vezes, inclusive, informações que não são verdadeiras, para que ele produza aquele texto ali. Em que tempo, em que espaço isso aconteceu? Uma charge, por exemplo, é um texto que precisa acontecer em um determinado momento. Quando essa charge ela é produzida, esse espaço ele vai depender muito de onde que o autor desse texto ele se encontra, de que estado, por exemplo, ele é. Se vocês observarem chargistas de um outro país, onde as pessoas encararam a pandemia de maneira diferente, vocês vão observar que esse autor, ele provavelmente construiu com informações diferentes das informações que um chargista que é brasileiro, ele escreveu. Inclusive, no nosso país mesmo, é possível que existam... Inclusive, no nosso país mesmo, é possível que existam pessoas de estados diferentes, de regiões diferentes, que construam charges com informações diferentes, porque a língua ela varia de região para região. Quem assistiu a aula de variação linguística da professora Alessandra já deve ter percebido, já deve ter pensado a respeito disso. A língua ela varia de região para região, e aí as informações, o contexto, o momento, tudo muda de um lugar para o outro. E essa mudança, obviamente, vai trazer mudanças também para quem está produzindo um determinado texto.
O suporte onde uma charge circula. Hoje, dificilmente, nós lemos jornal impresso. As pessoas são mais conservadoras, digamos assim, quando elas continuam lendo o jornal impresso. Nós procuramos a internet para fazer isso. E as charges, elas circulam nesses meios. E quando essas charges elas estão no meio eletrônico, que é o seu perfil no Facebook ou que é uma outra rede social sua, elas estão circulando, é essa expressão que nós usamos, em um determinado suporte. E até nisso nós temos que pensar também, onde esse texto ele está aparecendo, porque esse suporte normalmente ele vai ter relação com a pessoa com quem está lendo. Então, se você pensar, por exemplo, em quem você é, em quem são os seus pais, você também vai pensar um pouquinho sobre quem usa mais Facebook, quem usa mais Twitter, quem usa mais o Instagram. E aí você também vai conseguir pensar em quem são as pessoas que têm mais acesso a ler essa charge. E aí você vai pensar também, se o autor do texto, ele sabe onde esse texto ele vai circular, ele sabe também para quem ele escreveu. Por último, quem são os leitores e quais são as escolhas que esses leitores fazem. Então, se você acessa frequentemente perfis que são voltados para jovens, você vai perceber que a linguagem é diferente, que as imagens são diferentes. Por quê? Esses leitores, eles também fazem determinadas escolhas de acordo com as preferências deles. Se você gosta de meme, você provavelmente segue algum perfil no Instagram, no Twitter ou no Facebook, que seja um perfil que vai te apresentar memes para você se divertir com o que está acontecendo, porque o humor também faz parte da produção textual, principalmente quando nós estamos tratando de diversão nas redes sociais. A influência também, ela é bem interessante de ser observada. Por quê? Quando eu produzo um determinado texto, eu tenho que pensar se esse texto ele é um texto que vai influenciar ou não o meu leitor. E tudo isso nós vamos observar a partir do que diz o próprio chargista a respeito daquilo que ele está querendo transmitir quando ele produz um texto. A primeira coisa, quem é autor das charges sou eu. Meu nome é Caso, eu trabalho como chargista, isso já faz uns 10 anos, né? E eu sou autor aí das ilustrações. Qual que é a minha intenção quando eu faço as charges? As charges são piadas, né, de humor gráfico, são imagens de humor gráfico que podem ser acompanhadas de texto ou não. Então a minha intenção quando eu faço as charges é sempre criar uma situação de humor, crítica, que pode ser ou não acompanhada de texto, que para ser vista aí pelos leitores, né? Quais informações que eu uso para a criação das charges? Eu uso basicamente todas as informações possíveis, assim, que a gente acessa pela internet, pelos jornais, pela TV, e através dessas inúmeras informações, né, a gente pega os assuntos que estão acontecendo no momento, do cotidiano, comportamento, política, esportes e por aí vai, e a partir daí a gente tenta elaborar um tema, vamos dizer assim, delimitar um tema para fazer a charge do dia, né? Quando e onde foi produzido o seu trabalho? Bom, eu costumo trabalhar em casa, tá? Não trabalho em redações de jornal, não. E como vocês podem ver até aqui, com esse negócio da pandemia, eu mudei aqui para um cômodo da minha casa, onde eu estou trabalhando. Ali tem até uma charge no fundo do meu computador ali que eu estava mexendo. E eu trabalho home office, tá? Trabalho em casa, em estúdio. Qual o suporte que as charges circulam? Circulam normalmente em meios impressos, tá? Eu sou um chargista que trabalha principalmente para jornais, diversos jornais do país, tá? Eu trabalho para jornais do Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, principalmente, Minas também. E também coloco também posto as minhas charges na internet, né? Em redes sociais como o Facebook e o Instagram, que vocês podem me procurar lá. No Facebook você pode procurar Chargista Caso, no Instagram você pode procurar Caso Charges, tá? Dá para você falar comigo, ver algumas charges e também mandar algumas mensagens, se tiver alguma dúvida sobre o meu trabalho, quiser falar sobre algum assunto, tá? Quem são os leitores? Bom, eu imagino que os leitores são das mais variadas idades, tá? Nos meios impressos, eu acredito que principalmente o pessoal mais velho gosta de ler jornal, né? Os jovens hoje em dia preferem mídias digitais, né? Mas meus leitores são os mais variados, assim. Recebo mensagens tanto de pessoas mais velhas como de adolescentes, de pessoal mais jovem.
E se eu acho que a leitura das charges pode influenciar em alguma coisa. Sim, eu acho que a ideia da charge ela pode influenciar, mas a ideia da charge é provocar uma reflexão. Um riso, né? Um riso que leva à reflexão. É fazer com que o leitor ele veja aquela imagem, ele tenha desperte nele um senso crítico, né? Ou, se não essa questão, que ao menos torne o assunto mais leve, né? Bom, como vocês puderam ver, a opinião do próprio chargista, ele sim tem vontade de influenciar as pessoas a partir do texto que ele produziu. Quando essa produção ela ainda acontece com diferentes formas de linguagem que nós vamos observar quais são essas duas formas agora. Se vocês observarem aqui, nós temos 3 maneiras, e aí eu vou apontar aqui para você perceber. A primeira é aquela que nós chamamos de linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Toda vez que nós falamos da linguagem não verbal, nós estamos falando de comunicação. Então, quando você pede ao seu professor, por exemplo, para ir ao banheiro, e o seu professor sinaliza assim, você entende que você pode ir, mesmo que ele não tenha dito nenhuma palavra. Isso significa que houve utilização da linguagem, e nesse caso, linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra, como você pode ver nesse texto aqui embaixo, onde está escrito proibido o tráfego de veículos pesados. Só tem palavra, não tem imagem, então nesse caso é linguagem apenas verbal. Por outro lado, existe também aquela linguagem que se utiliza dos 2 elementos, que é o caso dessa outra plaquinha que você está vendo aqui, onde tem a frase proibido o tráfego de veículos pesados e onde tem a imagem desse veículo pesado sendo apresentada para você com um tracinho lá do lado. Essa linguagem nós chamamos de linguagem mista, que é o que acontece quando nós utilizamos a charge, quando nós produzimos a charge, ou quando um autor, que não somos nós, produz um texto como esse, ou outros textos em que essa linguagem mista ela vai aparecer. O contexto que nós estamos vivendo é um contexto que tem relação com essas imagens que estão aparecendo para vocês. E aí a palavrinha viralizar, ela acabou viralizando na internet. E quando essa palavrinha ela apareceu, ela se tornou uma palavra que adquiriu um novo significado. O que vocês veem também na charge, como nós vimos no texto que foi apresentado, é que essa palavrinha ela aparecia lá. E aí nós já podemos agora, com essas informações, pensar um pouquinho mais sobre o texto, que é o que nós acabamos de ver. Antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. Para nós pensarmos sobre o texto, vamos pensar sobre essas perguntinhas aí, ó. Os elementos verbais e os não verbais, eles fazem com que nós tenhamos um assunto sendo abordado. Que assunto é esse que está sendo abordado aqui? Do que ele está falando? E aí você vai lembrar aí na sua casa de que eu acabei de mostrar para você o contexto que nós temos. Então, o assunto tratado, ele está sendo a pandemia. Só que se nós estivéssemos com essa charge num outro momento, talvez nós não conseguíssemos pensar e compreender também esse texto. O título da charge é esse que aparece aqui em cima, ó, Geração Internet, ok? O assunto abordado tem relação de sentido com o título? Com certeza. Por quê? O título é Geração Internet, a palavrinha que está destacada, inclusive entre aspas no texto, é viralizar. E essa palavrinha, apesar de ela ter relação com a palavra de origem, que a gente chama de palavra primitiva vírus, ela aparece num contexto completamente diferente. E isso vai fazer a gente pensar sobre os sentidos que as palavras adquirem também. Por último, o assunto que é tratado nessa charge, ele é real? Sim. Ele é atual? Sim também. Por quê? Tem relação com o momento em que nós estamos vivendo. E aí nós temos algumas perguntinhas que elas vão ficar para vocês aqui responderem, que são essas relacionadas à compreensão e à interpretação da charge. Primeiro, quem são os indivíduos que estão aparecendo lá? O que nós podemos dizer sobre eles? Observando os elementos não verbais. Os elementos não verbais, não esqueçam, são as imagens que aparecem no texto. Então, nós temos, por exemplo, um jovem e uma pessoa mais adulta. É o jovem que está segurando o celular, é o jovem que fala da palavrinha viralizar.
Que fatos são revelados por meio das imagens que estão na charge e qual o efeito de sentido, por exemplo, que se constrói a partir da imagem do garoto com o celular na mão. Essa imagem faz nós pensarmos que se trata de um jovem, para nós usarmos uma palavra de vocês, antenado naquilo que está acontecendo. Qual relação essa imagem tem com o texto verbal? Lembra que o título é Geração Internet, que o garoto fala de viralizar. E se o texto verbal, a frase do balão de fala, ela fosse tirada desse contexto, será que nós conseguiríamos compreender a charge só com aquelas imagens que tem lá? Provavelmente não, porque nesse caso seria necessário que tanto a linguagem não verbal quanto a verbal fossem utilizadas para que o texto ele fosse bem compreendido. Por que para o garoto, antes do coronavírus, viralizar era algo legal? Essa palavrinha está associada a um determinado contexto e quando essa palavra está associada a um contexto, ela adquire um novo significado. Antes, falar de vírus, falar de propagação de alguma coisa, estava associado às vezes a simplesmente um vídeo engraçado que todo mundo curtiu e esse vídeo foi espalhado por aí, viralizou. Nesse caso, o garoto pode estar pensando a respeito do que é viralizar nesse momento, que significa um vírus que não tem feito bem para as pessoas estar se propagando também. Ou ainda, uma outra possibilidade hoje, às vezes, notícias que são chamadas de fake news, elas também viralizam. Então, para o garoto, a referência pode ser viralizar alguma coisa que não é algo verdadeiro e que tem, inclusive, feito mal para as pessoas. Nós vamos analisar também os elementos que fazem parte lá do texto, e é muito importante nós pensarmos nesses elementos nesse momento, porque tem uma palavrinha que aparece lá, que ela vai aparecer numa outra situação e que, por conta de ela mudar de contexto, ela muda o sentido também. O termo antes, que aparece na fala do garoto, quando ele diz antes do coronavírus, ele é um indicador, já respondendo a perguntinha que você tem aí, de tempo, é de um momento que ele está falando. E só quando nós observamos o texto todo é que nós percebemos isso. Já na frase, estacionei meu carro na rua antes da escola, o termo antes, ele deixa de ser um referencial de tempo e passa a ser um referencial de espaço. Então, como você pode perceber, é o fato de o contexto da palavra ter mudado para eu ter alteração no sentido também. O termo viralizar, para nós já seguirmos finalizando essa primeira aula, ele é uma forma verbal que tem origem na palavra viral, que vem de vírus. No caso da charge, o verbo não tem relação necessariamente com uma doença propagada por um vírus. A que o garoto está se referindo, então? Ele não está, nesse texto lá, se referindo à propagação de um vírus. Ele está se referindo à propagação de notícias, ou à propagação de fake news, ou à propagação de determinadas situações na internet que aparecem e que elas são amplamente divulgadas entre as pessoas. Então, a expressão viralizar, ela saiu, digamos assim, de um contexto relacionado à saúde, da palavrinha vírus, da palavrinha viral, e ela passa para um outro contexto. Lembrando que a gente também tem os vírus de computador, que é uma palavrinha que saiu de um contexto que vai para um outro momento e que adquire também um novo significado, ok? Bem, além da análise dos elementos linguísticos, nós vamos pensar um pouquinho a respeito dessa palavra que aparece aí, que é a palavra viralizam nessa notícia que saiu em um jornal. Essa palavrinha, ela é, para nós, um indicativo de que a palavra mudou à medida que o contexto dela foi modificado. Então, isso significa o quê? Que o sentido de uma palavra muda à medida que se muda o contexto, o momento e a circunstância no qual uma palavra é falada ou é escrita, porque nós temos também essas duas formas de utilização da linguagem, dependendo das intenções do emissor, que é aquele que fala ou escreve. Surge, então, uma palavra nova com um sentido mais amplo do que aquele que a originou, ou surge um novo sentido para essa palavra. Para nós finalizarmos, eu vou ler para vocês um poema
do poeta Manuel Alegre, que vive em Lisboa e que também tem passado um tempo de pandemia, que nem nós, mas que está muito esperançoso a respeito de que esse tempo mude, para nós pensarmos um pouco mais a respeito de como a linguagem ela pode ter muita utilidade para a gente, inclusive a utilidade de tocar a gente de forma muito significativa na poesia. O texto se chama Lisboa Ainda e diz assim: Lisboa não tem beijos nem abraços, não tem risos nem esplanadas, não tem passos, nem raparigas e rapazes de mãos dadas. Tem praças cheias de ninguém, ainda tem sol, mas não tem nem gaivota de amalha, nem canoa, sem restaurantes, sem bares, nem cinemas. Ainda é fado, ainda é poemas. Fechada dentro de si mesma, ainda é Lisboa. Cidade aberta, ainda é Lisboa de pessoa e triste, e em cada rua deserta ainda resiste. Que nós possamos resistir como os moradores de Lisboa, até que nós possamos voltar ao nosso tempo normal de aulas. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.